Agora você está ao vivo. Oi, boa noite, Peraí, gente. deixa eu botar aqui também. O Carlos tem que ficar mais juntinha, Tá. junte. Bom dia com bom dia. Isso. Aê. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu sei que esse vídeo vai ficar no story depois. E vamos aqui dar play aqui também. Você deu play no seu vídeo? Olha. A câmera não tem que estar voltada pra cá? Talvez, né? Exato. Olha que ótimo. Aprendendo Como é com que faz tecnologia. isso? Aê, deu pronto. certo. Não deu certo, não. Deu sim, não deu. Peraí. Voltar. A gente já tem um agora espectador, foi. tá vendo? Boa noite! Oi, gente, tudo bom, Henrique? Tudo bom, Gigi? Obrigada! Estamos aqui hoje com a Carla e a Carla vai conversar um pouquinho com a gente sobre o trabalho dela. É um trabalho super bonito, chama-se Canto Curador e eu vou entrevistar ela aqui, a gente vai fazer um bate-papo. E a ideia é a seguinte, vocês fiquem à vontade para perguntar tudo que vocês quiserem e ela vai deixar os contatos dela no final. Boa noite, Henrique. Lidi Farias, tudo Oi. bem? John, tem uma turminha nova entrando aqui nessa live. Bem-vindos. Então a gente vai conversar aqui com a Carla hoje. Carla, me conta uma coisa, como começou a sua paixão por canto e por música? Puxa, na verdade, começou quando eu era muito pequenininha. Pequenininha, 4, 5 anos, 7? Tipo, 4 anos, quando eu voltava da escola, eu cantava as músicas que eu aprendia na escola. Essa foi uma das coisas que depois eu fui me lembrando, né, quando eu fui... O que acontece hoje com as crianças com galinha pintadinha, essas coisas? eu aprendia na escola e vinha cantar em casa, né? Certo. Mas assim... E super levou a sério daí depois. Porque era uma das coisas que eu gostava de fazer quando era criança, né? De brincar que eu tava fazendo show. Olha, o André, o Leandro. Que Bom, legal, gente. viu? O canto feminino, isso mesmo. Que delícia. Mas aí, quando eu era adolescente, eu entrei numa depressão. Eu tive uma depressão, assim, e eu não tinha muita vontade de fazer nada na vida. E aí a minha mãe me levou numa aula de canto. E eu fazia tudo com artes, né? Assim, eu fazia fazia aula de teatro. Vou pedir pra você vir um pouquinho mais pra Tá centralizar aqui com a Verdade, turma não tô nem olhando. do Insta. Conversa Tá. com eles aqui, ó. Tá bom. Então eu fazia muitas coisas com artes, fazia esportes e tal, mas eu comecei a reparar que o canto era mais forte pra mim, né, assim, e eu lembro de uma apresentação que eu fiz que foi muito forte pra mim, então eu comecei a sentir um chamado mesmo, assim, de fora, porque eu recebia, muita gente falava pra mim que era bom, e ao mesmo tempo de dentro, porque eu tinha muita vontade de cantar. Então, o caminho do canto foi um caminho de cura seu, pessoal, logo cedo. Foi. Que bonito. Na verdade, assim, eu acho que eu tive a sorte de encontrar muito cedo isso. Que né? bom. Eu tive muito cedo, assim, essa certeza. Embora depois tenha sido difícil de seguir, porque minha família não era nada a favor de eu seguir, né? Mas eu encontrei, né, esse lugar muito cedo. Então teve a ver, sim, muito com a cura. E é uma cura sem remédios? Uma cura... Ou você teve que entrar em remédio na época? Quando você teve Não, eu depressão? nunca tomei remédio. Não? Eu não tive uma depressão muito forte, mas era assim, pra mim era uma depressão, porque era muito difícil de levantar, né? Enfim. Sim. E foi um caminho, então, de uma cura sem sequelas, sem o lado B aí dos remédios, certo? É sem uma alternativa remédios. também. Muito bom, muito bom. Olha quem chegou Cristina, aqui. Cláudia, João. Obrigada, João. Que legal. Que bom, gente. Bem-vindos todos. E então seu amor com a música começou na escolinha e daí depois veio a aula de canto pra você sair da depressão. Aí através do canto eu fui saindo. Tá. E aí eu lembro de uma vez, assim, que eu fui numa fonoaudióloga, eu tava na Itália, né? Eu fui fazer intercâmbio na Itália. E aí uma fonoaudióloga falou pra mim, esse foi um sinal, assim, eu li isso como um sinal divino, assim, pra mim, né? Porque eu fui numa fono, porque eu tava tendo uns problemas na voz, e aí ela falou assim, olha, eu vejo garganta o dia inteiro, e há 20 anos, e você tem uma garganta que é muito especial, você tem que cantar. Aí eu falei, uau. cara, acho que isso é pra mim mesmo, assim. Então aí eu comecei a partir... Isso me pegou muito forte, foi como se fosse uma...
porque eu não tava assim levando tão a sério quanto eu poderia, né? E aí nessa hora eu falei, tá, mas isso é pra mim mesmo, né? Então eu comecei a investir mais no canto mesmo. Anatomicamente, biologicamente, você foi construída pra isso. Pois é. Muito bom. Muito interessante, Muito né? interessante. Muito Em interessante. que momento você começou a atuar com o seu canto, seja de forma artística ou seja de forma terapêutica? Eu comecei... acho que com uns 20 anos que eu você comecei começou a a se cantar. apresentar. Eu comecei a me apresentar com 20 anos e com 22 eu comecei a dar aula. E as minhas aulas, assim, já era esse trabalho que eu faço hoje, né? Como eu tava te falando, assim. Quando eu olho para as minhas aulas desde o começo, cara, sempre foi o canto curador. Virei, olha só, eu também faço isso. Só que eu não sabia, né? Eu não sabia, eu só sabia que assim, dava pra aprofundar mais, né? Dava pra aprofundar mais, dava pra melhorar as aulas, dava pra melhorar o canto, mas eu tava muito buscando, né? Mas com 20 anos eu comecei a cantar e lá, mais ou menos, né? 19 talvez, e 22, 23, eu não lembro exatamente, mas nessa época eu comecei a dar aula. Tá, e que momento foi esse que você estava me contando que o seu trabalho se baseou muito na sua experiência pessoal de achar o seu canto vazio, né? E você em busca disso. Então, eu tava contando pra Thaís, né, assim, que eu sinto que... Daí o canto curador, porque o motivo do nosso encontro é o canto curador, né, que são os atendimentos, que são as vivências, que são os retiros, que tem o meu canto também, que tem o meu show também, mas enfim, eu sinto que são principalmente os atendimentos, é onde mais eu faço, né, e que o canto curador, ele começou a acontecer, ele começou a nascer em mim. Uma época eu já cantava, já tinha filho, eu devia ter 32 anos, assim, e eu lá em Piracanga, onde eu morei, né, Tá. eu fiz um retiro de 14 dias de jejum. Uau! Deve ter alguém aí que já fez também, né? Uau, que coragem, 14 dias, eu não consigo 2, gente. 4 dias sem líquidos e sem sólidos e sem nada. Uau! Sem água e os outros 10 tomando sucos, né, assim, que já era, nossa, parecia que a gente tava jantando. Mas era mesmo. Tomei um suco com sustância, né? E aí eu fui pra esse retiro de 10 dias. Vou ter muito tempo, né, livre, silêncio e jejum, vou poder cantar muito, né, e eu não conseguia pegar o violão. Eu não conseguia pegar o violão, não conseguia pegar. Eu lembro de uma vez ter começado a tocar e tava chato, tava ruim demais. E eu já era cantora, eu já tinha lançado meu CD. Nossa, uma crise. Mas não tava rolando, assim, não sabe? Tava fluindo, literalmente. E aí no 11º dia, assim, no 12º dia, eu tive uma crise de choro, assim. E eu comecei a me dar conta de como eu tinha me perdido. De você mesmo? Do meu canto verdadeiro através dos elogios, porque eu queria os elogios, porque eu era uma carência que eu comecei a cantar para agradar o outro. Eu comecei a cantar para ser aplaudida, para ser bonitinha, enfim, a busca de ser aceita, se sentir inclusa. E eu comecei Quem nunca, né? E eu comecei e aí, de fato, para mim, perdeu o sentido cantar. E eu comecei, nesse retiro eu percebi o quanto que eu só tava cantando por dinheiro, por aplauso, só tava cantando, tava vazio, não fazia mais sentido. Complicado isso. E aí eu comecei a partir daí começou a nascer esse trabalho. Porque eu sinto que o canto curador, daí eu já vou entrando nesse outro assunto que você disse que ia entrar aqui. Sim, é verdade. Fala um pouco do canto curador que você ia falar, né? Ela tem a minha colinha, meu acesso às perguntas, ela já sabe. Então, vamos lá. Me conta um pouquinho desse trabalho do canto curador pra gente, como ele acontece. A minha primeira pergunta, eu não sei nada de música, não entendo nada de nota musical, música não é o meu hobby. Eu poderia ser o seu público? Como o canto curador pode beneficiar alguém que não é da área de música? Não, pode super, assim. Conta então pra gente. Tá, eu vou pegar de onde eu tava e chego aí, do começo, tá? Claro. Vambora. Então, porque daí que sai esse negócio assim, que o canto curador, ele é uma ferramenta, a princípio, pra gente trazer o nosso canto pra gente. O canto é pra mim, é pra eu me limpar, pra eu me conectar com Deus.
pra eu entender o que tá acontecendo no meu coração, pra eu me expressar, sei lá, pro meu avô, pro meu marido, pra eu cantar, é pra mim. É pra mim, né? E culturalmente o canto tá muito pra fora, né? Tá muito assim, a pessoa pode cantar se ela foi aplaudida, ela pode cantar se ela foi permitida. Eu tenho a impressão às vezes que as pessoas acham que elas vão tomar uma multa se elas cantarem. Porque vamos deixar uma coisa clara, a gente não é contra dinheiro, nem contra aplausos, nem contra nada disso, mas que isso venha de uma forma harmoniosa junto com essa energia interior, né? Que traz esse equilíbrio, essa coisa de preenchimento, de fazer as coisas com brilho no olhar, né? Exatamente, assim. Aí eu tô só vendo que a Dolores entrou, que saudade, Dolores! Ah, que delícia Muito se conectar tempo. com amigos, gente. Aqui também tem Tânia muita gente também. querida. Então, Beijo pra todo mundo. Obrigada por estarem aqui com a gente. Então, então é uma ferramenta para trazer o canto para nós. Que claro que ganhar dinheiro é super válido com o canto, porque é um serviço, é uma função. Mas quando fica só no dinheiro, fica muito vazio, né? Então, quando desconecta desse propósito, né? Então, então foi aí que... mais pra cá, ó. Então aí que começou, tá bom. A gente tem que centralizar aqui as carinhas. Eu tô olhando pros dois de baixo. Maravilha, mas olha pro de cima também. Então, 3 câmeras aqui, gente. A gente é assim, popstar. Então, super, assim, e aí voltando, super é pra qualquer um. Porque se tem uma mentira que a gente lida muito, é a mentira de que cantar é só pra quem tem o dom, assim. Isso é mentira. Aquela coisa, nasceu pra isso, se não nasceu pra isso já era, reencarna. Assim, eu acho muito, assim, que, por exemplo, eu acho que meu propósito na Terra é cantar mesmo. Acho isso. Mas, longe de que, então, só eu posso cantar. Isso que é uma viagem, entende? E assim... Quando a gente pega culturas que são um pouco mais próximas da terra, todo mundo canta. Todo mundo, as rodas de canto, famosas rodas de canto. Mesmo em Piracanga, né? Piracanga é uma comunidade. Conta pra gente um pouquinho o que é Piracanga. Piracanga parece outro planeta, né? É outro dinheiro, enfim, é uma comunidade que tem um propósito de acordar o divino em nós, assim, então acontece através de cursos de autoconhecimento, através do cuidado com a natureza, então tem cuidados, muito, dá para aprender muito sobre sustentabilidade lá, através, principalmente dessas duas coisas, mas tem muitas coisas que funcionam, tem uma marcenaria, tem uma sala que produz roupas, que produz artes, tem uma recepção, né, como se funciona um hotel mesmo, tem os cursos, tem todo um gerenciamento interno, tem uma loja, vilazinha. É uma comunidade. É uma comunidade mesmo. Comunidade. E você foi lá para um processo interno seu que tinha já a ver com a música ou não? Não tinha a ver com a música, tinha a ver com a minha salvação, porque eu tava sem nenhuma esperança na humanidade quando eu fui pra lá. É mesmo? Tava assim, tipo, aí quando eu fui pra Piracanga eu tava assim a ponto de tomar remédio. Assim. Entendi. E aí eu cheguei lá e encontrei uma esperança de verdade, assim. Então, enfim, aprendi muito e esse trabalho, e foi lá que eu fiz esse curso e esse trabalho começou a nascer lá mesmo, né? Assim, lá que eu comecei a fazer a leitura de aura. Hoje eu sou... Me conta um pouquinho mais. Gente, ela lê aura e eu não entendo muito disso, assim, vou abrir aqui minha ignorância para todo mundo e vou pedir para Carla apresentar um pouco pra gente esse trabalho também de leitura de aura. Tá, então a leitura da aura, assim, é uma técnica, tem começo, meio e fim, né? Tá, mas então vamos para o passo anterior, explica pra gente o que é aura, porque tem algumas pessoas que não têm essa afinidade. Tá, a aura, ela faz parte do nosso corpo, ela é como se fosse uma pele aqui em volta, que varia de tamanho, varia de cor, né, assim, inclusive a aura já foi fotografada de muitas formas, né, assim, e na nossa aura tem as nossas informações, então assim, quando a gente encontra uma pessoa e fala, nossa, senti a energia dessa pessoa pesada, né, de alguma forma você tá sentindo a energia dessa pessoa, você tá sentindo a aura dessa pessoa, ai, não tô conseguindo ficar perto, não sei porquê, assim, mas você tá sentindo ali uma coisa que tá na pessoa, então, nossa, essa pessoa tem uma energia tão boa, deixa eu ficar aqui.
né? Assim, e tem dias e dias, a nossa aura muda, Sim, né? sim. Então, a nossa aura, ela tem todas as nossas informações. Ela tem a nossa história, ela tem os nossos traumas, ela tem o que a gente pensa, fala, faz, fica tudo na aura. Que incrível. E a leitura da aura é uma técnica, Tá. né? Então, por exemplo, eu tô aqui, eu não tô lendo a aura de ninguém, né? Assim, pra fazer a leitura tem toda uma preparação e tal, mas é uma técnica mesmo que é estudada, que tem começo, meio e fim, e que nos ajuda a ter muita clareza sobre o que a gente está vivendo. Assim, a leitura da aura é como se ela fosse, eu vejo assim, né? Como se ela fosse uma fotografia mais ampla do nosso momento presente. Tá. Então, por exemplo, na semana passada eu recebi deixa eu pegar um exemplo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que faz sentido trazer. Mas enfim, eu tava precisando ter um pouco mais de clareza sobre o que eu tava vivendo, e a leitura me mostrou, olha, você tá assim, ela me mostrou um lugar que eu tava um pouco acovardada, assim. Ah, entendi. E aí... Essa leitura, então, ela ajuda a pessoa, é uma outra ferramenta de autoconhecimento. Porque daí você vai, através das técnicas do seu desenvolvimento, me ajudar a ver o que eu não vejo em mim. Ou às vezes a confirmar o que você vê, né? Tá bom. Grande parte das vezes é confirmar confirmação, o que você vê. Tá. Assim, porque o que a leitura faz é que às vezes você vai recebendo e você vai falando, cara, é exatamente assim que eu tô me sentindo. Ela vai trazendo as coisas de uma forma que você vai falando, nossa, realmente, nessa coisa que eu me vi acovardada, não é que a pessoa me falou e eu acreditei. Ela me falou e eu falei, gente, eu estou exatamente assim. Assim, eu não tô louca, aquela sensação de confirmação, eu não tô louca, é isso mesmo. Exatamente. Então a leitura... E às vezes ela traz uma informação nova mesmo, mas assim... em algum lugar ela precisa bater pra gente, assim. Eu preciso reconhecer, não é que alguém vai falar, olha, você eu vou falar, tá, então porque falou na minha leitura, então eu sou. E não é assim que funciona. Entendi. É um lugar onde a gente se reconhece, entende? É uma outra versão da nossa digital, vamos dizer assim. Tem algo que a gente se olha e fala, ok, é isso mesmo. Só que a diferença é que a leitura da aura, ela é desse momento. Então, por exemplo, eu fiz uma leitura semana passada, se eu fizer outra é hoje. Hoje é diferente. Outra pessoa. É outra leitura. É outra pessoa. Porque eu mudei, porque eu saí do lugar que eu tava, eu me vi. E você e vibra aí pude numa outra escolher. energia, né? É, Dependendo do que acontece com você, com o mundo, enfim. E a leitura, por exemplo, a leitura não lê o futuro e não te dá conselhos de nada. Tá, né? tem alguma mensagem aí? Eu já fiz a leitura da aura com a Carla e amei. Aê, a Rosiana! Ai, Rosiana, saudades de você. Muito bom, uma contribuição de alguém que já participou, então, de leitura de aura. Incrível. Eita, a leitura. virei a câmera pra plantinha de novo. Que bom. Então ela não te dá conselhos, mas ela te fotografa. E aí você pode escolher. Então, por exemplo, essa leitura me mostrou lá covardada. Eu podia escolher ficar, né? Não Continuar. tinha e não me deu nenhuma direção. Eu simplesmente falei, cara, eu não quero ficar nesse lugar, né? Entendi. Então é assim que funciona. Inclusive, essa semana, posso falar agora? Pode, traz a informação. Eu ainda não sei aonde vai acontecer, mas eu vou anunciar no meu Facebook que sexta-feira, na hora do almoço, e sábado de manhã, eu vou, junto com mais 2 terapeutas, fazer uma leitura de aura sobre as eleições. E o tema da leitura é o que eu preciso entender nessas eleições, ou sobre as eleições. Então a gente vai ler um pouquinho de cada um, vai dar pra atender 20 pessoas, vai ser gratuito, porque assim eu sinto que a gente tá precisando de muita ajuda, né? E como que as pessoas que não te conhecem aqui do Círculo Feminino fazem pra achar o seu Facebook? Qual que é o seu Facebook? Como que elas te acham? Carla Sinisgali. Carla Sinisgali, tá? Depois a gente escreve aqui, eu vou também escrever no site do Círculo Feminino e no Instagram depois a gente escreve também. Isso. Então, enfim, essa é a leitura. E falamos isso por causa de Piracanga, né? Isso, porque a gente Piracanga entrou... que eu aprendi a fazer a leitura de aura. Isso, a gente entrou, iniciou com essa conversa buscando a origem aí da sua conexão com a música, com o canto. E daí você trouxe a informação da sua depressão inicial, que Piracanga meio que te salvou, que você estava a ponto de tomar remédio. Que você fez um super jejum. E que descobriu, se reconectou de volta com o significado do seu canto. Isso. Muito mais profundo.
E daí o que eu queria entender do seu trabalho, até vamos trazer aqui para termos práticos, né? Se você pode compartilhar alguma história de pessoas que já tenham passado por trabalho com você no canto curador também, além da hora que você já disse. Se você pode trazer alguma história de alguma pessoa ou como nós podemos nos beneficiar desse tipo de trabalho. Então, eu não vou citar uma história específica porque eu não pedi autorização. Sim, atendimento terapêutico precisa de privacidade, tá tudo bem. Mas assim, eu posso citar algumas coisas que acontecem, né? Então, por exemplo, às vezes chega alguém que tá com a voz assim muito fora do lugar, né? Então, por exemplo, um exemplo fictício, assim, né? Chega uma pessoa que ela quer muito ser amorosa, ela quer muito ser uma querida, assim. E aí ela fala com uma voz assim, sabe? Tudo ela fala assim, ai querida. Mas não é verdade. Não é verdade, né? Eu já gostei do seu exemplo. Eu conheço algumas pessoas que querem ser queridas e são mulheres de, sei lá, 40, 50 anos, adultas, e falam até com uma voz um pouco mais infantilizada sempre. Mesmo querendo falar um assunto sério. Então, e pode ter muitas formas, não precisa ser a voz infantilizada, né? Mas assim, tô dando um exemplo, tipo, Sim. que é esse, né? E aí, quando a gente começa a buscar a voz da pessoa, às vezes aparece uma voz que é uma força aqui, entendeu? A pessoa fala até arrepiei agora. E aí, ela, até junto com essa voz, pode aparecer alguma arrogância, pode aparecer a raiva, mas assim, tá ali, né? Então a gente vai, o canto curador é um trabalho que vai trabalhar com a voz real. Então a gente vai ver que voz que tem aí. E aí a gente vai trabalhar com ela, né? Então vamos, sei lá, se é uma arrogância, vamos cantar essa arrogância, vamos cantar essa raiva. Põe pra fora. E vamos assumir que tá aí, assim, está sentindo, né? Assim, e aí a partir daí a pessoa também vai podendo escolher o que ela quer, né? Assim, então... Ou um outro exemplo, que esse é meu mesmo, né? Na minha adolescência, eu falava tudo aqui. Eu falava tudo nesse lugar aqui, super grave. Porque eu achava que pra ser forte tinha que ser assim. Tinha que ser falar grave. Tá. E aí eu comecei a perceber que isso estava super... Enfim, no meu trabalho eu fui vendo que isso era uma desconexão minha comigo, né? E aí fui vendo que minha voz, na verdade, era mais aguda, que é um outro lugar, que eu também tenho força no agudo. Então, é um lugar da pessoa, assim, ir achando a voz dela, né? E encontrando a beleza e a força da voz dela. Porque daí, junto com isso, tem uma lenda de que existe voz feia. Do mesmo jeito que... Por isso que eu comecei a falar de Piracanga, porque eu ia falar que em Piracanga todo mundo cantava. Tá. Porque nas culturas que são mais próximas da terra, todo mundo canta, né? Exato. Só que na nossa, não, tem que ser cantor. Tem que ser cantor pra pôr a voz no mundo. E isso é uma viagem. É uma viagem. É uma coisa que a gente desconstrói. É uma viagem. Eu até tava falando hoje no nosso grupo lá que quem canta seus males espanta, e eu ouvia muitos da minha avó. Então, assim, se você estiver triste em casa, se alguma coisa não estiver bem, começa a cantar aqui, as coisas você muda a sua vibração e muda as coisas no seu ambiente. Daqui a pouco tá tudo melhor, tá tudo mais leve. Sabedoria de vovó. É isso. É isso, assim. né? Então, então tem isso também, assim, E às vezes a gente não canta pra espantar os males, mas a gente canta pra assumir os males. Isso também pode acontecer. Também é altamente curador. Faz parte, porque a gente tem sombra, né? Muitas, não é uma. Eu tô vendo que o João tá falando, eu posso compartilhar, que fiz o retiro de canto curador e foi uma peça fundamental no meu caminho pessoal de aprender a se expressar e falar com o coração. Com força, mas também com gentileza e beleza. Ai, que lindo! Poxa, João, que lindo, obrigada. Fico muito feliz de saber. Que lindo! Gente, o depoimento do João Carlos Fúria aqui pra gente. Muito bonito. Obrigada por compartilhar. Obrigada, agradeço mesmo o seu depoimento. Assim. Aqui, ó. Fico feliz de música saber é tudo. também. Muitas verdades em poucos minutos de live. Obrigada, Gi! A Gi é cantora também. Que Gi ótimo. Faz faculdade comigo. A gente vai se encontrar amanhã cedo, né, Gi? Amanhã cedo que eu não vou. É na sexta-feira. Então só vou falar a última coisa que eu tava falando, que é o mito de que existe voz feia. Isso é mentira. Isso é mentira. Todo mundo pode cantar. Todo mundo pode cantar, todo mundo pode cantar, todo mundo pode cantar. O que tem é que às vezes as pessoas não sabem usar o instrumento. Sim. É um instrumento musical, isso aqui é o nosso corpo, né? E daí na aula a gente afina isso. A gente vai achando isso. Porque assim, tem a técnica, né?
Então a técnica é fazer exercício, aprender a respirar, né, assim, afinar. Às vezes a pessoa tem dificuldade de afinar, às vezes a pessoa tem dificuldade de cantar no tempo. Então a técnica é se alinhar com a teoria musical e com a técnica de canto mesmo do instrumento, né? Que o instrumento é o nosso corpo, no caso, né? E também tem um outro lugar que faz parte de aprender a cantar, no canto curador, que assim, pra mim, só a técnica não é suficiente, porque a técnica é uma ferramenta. É aí que eu tava presa. Quando eu falei que a minha voz não tinha mais sentido pra mim, era aí que eu tava presa. Tecnicamente tava super bem. Tava ótima, cantava, alcançava os agudos, fazia tudo, mas não tinha sentido, né? Então, cantar, esse lugar do canto que eu falo, é quando a gente é capaz de, através da técnica, que é uma ferramenta, que é um meio, expressar o que está acontecendo com a gente. Que bonito. Expressar o que está acontecendo no nosso coração, expressar o que está acontecendo conosco. Então, assim, é uma terapia, cura porque usa o corpo como ferramenta e a voz como ferramenta para essa cura. É isso? Esse lugar da terapia é um lugar da gente também aceitar. Porque, por exemplo, a pessoa que fala agudo porque tem medo da sua força, ou que fala grave porque tem medo de não ter força, sei lá, são dois exemplos que eu usei que são meio, né, parecidos, assim. Ela vai precisar reconhecer a força da voz dela, o que a voz dela tem. Legal, bacana. E você consegue trazer pra gente um exemplo de transformação que você já viu em alguém, enfim, que passou por esse... Deixa eu só ver que tem um comentário aqui, peraí. Ai, Rosiana, perdi o seu. Achei. Cantar para assumir os males, cantar para se reconhecer, cantar para abrir o coração e simplesmente cantar a sua verdade. É isso. Mesmo. Linda. A Rosiana é uma que cantou lindamente. E o João também, aliás. Que legal. Lembro de vocês, lembro do canto de vocês, assim. Não consigo trabalhar a respiração corretamente no canto. Vou responder. Cantar com mensagens boas nos ajuda, exatamente. Sim. Então, já vou responder, Tânia. Só pegar onde a gente estava, só pra eu não me perder. Boa pergunta. Agora nos perdemos oficialmente. Agora já era. Ao vivo. Já era. Responde a pergunta que a gente volta, a gente retoma. Então, eu tinha perguntado da transformação, assim, o que você mais viu de transformação? A pessoa, sei lá, entrou Y e saiu assado. Olha, eu vejo muito no canto curador pessoas que não conseguem falar não, começando a falar não. Dá limite. É tão libertador dar limite pros outros. Que a pessoa começa a vir ali cantar aquela raiva que ela tá. E aí, em algum momento, é muito natural, assim, que em algum momento a pessoa traga, olha, consegui falar com o meu chefe, consegui falar com o meu namorado, consegui terminar o namoro, consegui, sei lá, dizer sim também, né, assim... Então isso acontece muito no canto curador, a pessoa começar a falar não, acontece muito. Outra coisa que acontece muito é a pessoa começar a descobrir a própria força, porque ela vai descobrindo a voz dela e ela vai junto com a voz, porque essa que é a coisa muito incrível. Então acontece esse empoderamento também, né? Acontece, porque não tem... A gente falar da nossa voz é a gente falar da gente. A minha voz sou eu, né, assim, então é muito difícil, porque assim, quando a voz começa a aparecer os talentos da pessoa junto, não tem como, assim, começa a aparecer a força, começa a aparecer a doçura da pessoa, começa a aparecer aquilo que ela tem de verdadeiro, assim. Então aquele canto, quando ele começa a vir de uma forma bela, porque eu sempre falo, tem que cantar feio, gente. Você tem que cantar feio. Adorei. Tem que cantar feio. Vamos todo mundo cantar feio, então. Não, porque senão a gente Viva o karaokê! Cara, senão a gente fica aprisionado naquilo que é bonitinho, naquilo que é certinho, sabe? Entendi. Quando começa a aparecer a voz da pessoa, daí é uma beleza real. Tá, e daí ninguém mais convence, sabe? Que aquilo não... A gente chega um momento que a pessoa fala, eu sei que foi bonito. Eu não preciso falar, né, assim... Claro que às vezes eu preciso falar e às vezes a pessoa demora pra acreditar em mim. Tá bonito? Não tá, não acredito. Mas enfim, vou responder as perguntas aqui. Então... Eita, virei a que eu sou craque em fazer isso, tentando acenar aqui. Tudo bem, gente? Boa noite. A gente vai responder agora algumas perguntas. Então tá. Então a Tânia falou que ela tem dificuldade de usar a respiração pra cantar. Então a respiração pra cantar é uma técnica, né? Então assim, a minha atual professora de canto, ela me passou assim, abdominal. Assim, vai ficar tudo trincadinho.
A respiração é um tema do canto mesmo, assim, porque sem respirar não dá pra cantar sem respirar. Deixa eu só interromper você um pouquinho aqui, ó. A gente tá dizendo, desde os meus 5 anos comecei a cantar. Já passei por fases muito ruins, na qual não gostava da minha voz, mas com muito estudo e treino comecei a aceitar a minha identidade vocal. Hoje em dia, minha voz ainda não está madura, mas estou sabendo lidar e trabalhar com ela. É isso. Não, e a Gi canta lindamente. Quando a Gi abriu a boca pela primeira vez na sala, a professora chorou, todo mundo chorou, foi lá abraçar ela, a professora fez assim. Isso, Gi, não tem o que falar, você é demais. Então, mas assim, dá pra sentir, né? Porque é esse lugar mesmo, a gente passa por esses altos e baixos e é um trabalho de muito autoconhecimento mesmo, a voz, assim. Então, não tem como não ser, assim. Então, nesse depoimento dá pra ver o trabalho que ela tá fazendo, assim, que é verdadeiro, né, Gi? Assim, eu consigo sentir, assim. Então... É muito verdadeiro, nossa, é super profundo. Mas eu te interrompi. Não, mas então, assim, pra cantar, a primeira coisa, assim, porque tem coisa que a gente tem que aprender na aula mesmo, assim, da respiração. A respiração é uma técnica mesmo, tem que botar a mão, tem que sentir, tem que entender onde é a força. Mas, assim, a primeira coisa tem que acostumar a cantar, a respirar muito pra cantar, e cantar com o pulmão cheio, assim, né? Respirar o tempo inteiro, respirar o tempo inteiro. E você ia falar da abdominal? Pra dica do fazer não, mas é que não dá pra passar aqui. A gente precisa fazer isso na aula. Tá, entendi. Mas que pra cantar... Fortalecer o abdômen. A gente precisa usar toda a musculatura aqui de baixo, assim. Desde o períneo a gente usa pra respirar e pra cantar. Muito bom. Então essa parte é mesmo muito importante. Mas talvez, Tânia, você não esteja se lembrando de respirar bastante, né? Talvez seja isso. Né? Daí a gente tem que ver, né, mais no seu caso mesmo, assim, mas talvez seja isso. Às vezes é uma coisa básica, do tipo lembrar de respirar, sabe? Marcar, ajuda muito marcar na letra, respiro aqui, aqui e aqui. Né? Tem que ter bastante ar. E às vezes quando tá difícil, porque o ideal é a gente ir fazendo a respiração durar cada vez mais tempo, né? Mas... às vezes no começo vale mais a pena respirar. Muitas vezes nem que eu tenha que respirar, contar 3 palavras e respirar, achar um lugarzinho ali que fique bonito, porque às vezes é porque tá faltando lembrar de respirar, mas aí a gente tem que ver no seu caso, né? Mas se não for isso, pode a dica de abdominal e de contração de esfíncter e pompoarismo e ficar... Não é bem assim, Thaís, gente, Tô brincando! Thaís, não! Tô chutando o balde aqui. Vamos fazer abdominal. Algumas pessoas vai funcionar, né? Não todas, não é regra, gente. E também não é de qualquer jeito, né? Mas... pelo amor de Deus, aqui é o momento brincadeira. Posso ir vendo aqui as perguntas? Pode, esqueci já de perguntar, gente. Que a gente tem mais aqui pra falar. Aqui, ó, quais músicas são trabalhadas no Canto Curador? Principalmente as músicas que as pessoas trazem. Né? Então vai no gosto de cada uma. Eu gosto dessa, quero trabalhar isso com você. Vai do gosto de cada uma e vai também, assim, muito do momento. Às vezes a gente trabalha com alguma coisa que a pessoa nem gosta muito, mas que a gente sente que é importante ali naquele momento. Pra expressar uma raiva, ou um medo, ou uma angústia. É isso. Tá. Mas, assim, fora as músicas que as pessoas trazem, né, que a gente tem uma forma bem particular de escolher, assim, eu trabalho muito com orações, que daí eu já vou pegar e já vou aproveitar e responder aqui o comentário da Nájila, que ela falou: cantar com mensagens boas nos ajuda. Então, assim, eu trabalho muito com orações. Que são os mantras? Ou não? Mantras, os kirtans? Não, os mantras são, né? Mas orações também, assim, orações em português, mantras em português, em outras línguas, se a pessoa tem uma pegada de outras línguas também. Mas orações. Então eu trabalho muito com esse lugar, assim, da gente usar o canto para conectar com o divino. O trabalho da espiritualidade dentro do Canto Curador. Então, por exemplo, essa coisa de cantar mensagens boas nos ajuda. Eu tenho gravado muito, assim, músicas que ajudem, assim, no Facebook, que ajudem as pessoas ou a fazer as orações delas, ou a se conectar com a força delas.
Muito né? bom. Então, por exemplo, teve uma que eu gravei uns tempos atrás, que é assim: preparem-se para a batalha que será travada dentro de cada irmão, que é a maior batalha, bem maior que a de nação contra a nação. Então eu vou cantando isso e vou chamando... Que piada. E vou chamando minha força, porque tem uma batalha acontecendo aqui dentro. Eu vou me lembrando, cantando isso e falando, cara, é isso aí, tem uma batalha, tem um demônio aqui dentro, mas também tem Deus, assim. Sim. Então eu vou afirmando aquilo que é verdadeiro, assim, né? Aquilo que eu tô escolhendo que seja verdadeiro, né? Profundo, bem bonito e bem profundo. Então nos ajuda mesmo, assim, nos ajuda de verdade, assim. Nos ajuda a passar por esses momentos de sombra e de luz aí, aprender a lidar com isso, né? Cantando. Nos ajuda a chamar a nossa força. Às vezes tem um momento que eu tô muito down, assim, eu canto uma música pra subir. Tá, assim. Entendi. Tipo, e às vezes eu nem tô com vontade de cantar aquilo, mas eu pego e falo, vou cantar e vou direcionar aqui minha força de vontade nessa direção. O meu lugar é esse e eu vou subir. Tá. É agora. Muito Entendeu? bom, muito bom. Nossa, adorei. Ou então um mantra. É a jato também. aqui. Ou então um mantra, né? Não que eu não caia e não afunde também, né? Mas assim, ou um mantra também, né? O mantra, ele faz isso de uma forma mais sutil, mais profunda também. Enfim, não é difícil de descrever isso. Mas o mantra a gente vai repetindo. Tem uma coisa que o próprio mantra vai subindo. Às vezes a gente não precisa nem pensar, vou subir com esse mantra. Você canta lá, fica cantando e você começa a subir naturalmente. E assim. não precisa entender o que tá entoando, ou precisa no mantra, que geralmente é em sânscrito, né? Olha, é bom entender. Tá. É bom entender. É assim, o mantra ele já tem um efeito mesmo quando você não entende ele. Isso, exato. Né? Ele já tem um efeito. Mas quando você entende, você daí pode direcionar sua mente pro lugar certo. Tá bom. Né? Mas o mantra ele também tem a vantagem de que quando a gente tá cantando em português, eu tô cantando Preparem-se para a Batalha, eu tô entendendo tudo que eu tô falando. Exato. O mantra, eu posso saber o significado, mas não necessariamente eu tô entendendo cada palavra. Na verdade, não tô. Não tá. E isso ajuda a gente a sair do mental. Entendi. Entende? Então, às Muito vezes, bom. a gente precisa ir pra um estado que não é mental. Então, o mantra ajuda muito. Tá. Sabe? Gostei. E às vezes a gente precisa usar a mente. Olha, tipo, você vai escolher sair daí agora, né? A gente vai escolher sair daí agora. Você vai cantar isso aí, vamos. E aí a gente vai saindo, porque a gente escolheu sair, entendeu? Entendi. Então tem funções diferentes, né? Entendi. Então, É muita coisa, é muito lindo, né, gente? Não, super lindo, é um leque, realmente, então, na escolha das músicas, a pessoa traz as que ela tem maior afinidade e você sugere algumas músicas de acordo com o momento e com o tema que a pessoa precisa trabalhar na vida dela. E a gente usa Então, muito a intuição pra escolher as músicas que a gente vai trabalhar, né? Não é muito assim, tipo... A gente usa muito a intuição pra isso. Entendi. Eu e a pessoa, né? Tá. Assim, a gente vai aprendendo, eu vou ensinando isso, né? Entendi. Muito bom, muito bom. Olha, tem mais um comentário aqui. Carla, você é uma inspiração. Falei de você ontem numa escola onde fui oferecer dança circular. E por que eu falei? Porque desde que te conheci e fiz a vivência, solto a voz quando estou em roda. Danço, peraí que tem mais. Coloca e ver mais, vamos ver. Peraí, solto a voz quando estou em roda, danço, canto tudo, sem medo de ser feliz. Ai, Clarissa, que lindo! Que lindo, muito bom! Olha o João! Olha, galera, o João é de Piracanga. É mesmo? Direto aqui na live com a gente. É nóis, João, que Que legal. bacana. Ó, a Gi deu uma outra contribuição aqui, ó. O poder da música é muito forte. Tem vezes que eu vou cantando inúmeras vezes e a mesma música com letras leves e positivas que me fazem tão bem. Principalmente quando estou na igreja, foi onde comecei. Bem isso. Gi, que bacana. Adoro Gente, música Evandro de chegou igreja. aqui. Boa noite, Evandro. Pode passar na live? Boa noite, com licença, Pronto. gente. Tudo bem? Tudo bom? Maravilha. E a outra pergunta que eu tinha para fazer é o seguinte: para quem quiser vivenciar ou participar de algum trabalho com você, como faz? É individual, é em grupo, é atendimento, onde? É online, presencial? Conta um pouquinho aqui. Não, é principalmente presencial. Tá. Tem vivências que acontecem de vez em quando. Tem os atendimentos individuais que acontecem em geral na minha casa, que é na Vila Madalena. E tem os retiros.
Certo. Então, mas na verdade é sempre pelo meu contato. Então, pelo meu e-mail, que a gente pode passar aqui. Tá, pode passar já, pode passar. Daí quem já estiver aqui já acompanhando já Tá. anota. No meu e-mail é carla.sinisgalha@gmail.com. Então, agora você vai pra Sinisgalha, pra quem Não, nunca... sabe qual? Não, gente, eu esqueci. Tem o cantocurador@gmail.com. Ah, facilitou. cantocurador@gmail.com e tem uma página no Face também, que é Canto Curador, e tem o meu site, Isso. cantocurador.com.br. Tá bom. Então, os três eu tô recebendo e-mails, contatos. E o tempo trabalho inteiro. é principalmente individual? Em grupo Não. só retiro, é isso ou não? Não é principalmente individual. Vai ter um retiro no final de semana do dia 25 de janeiro. Tá, legal. E vai ser aqui em São Paulo? Onde vai ser? Vai ser próximo a São Paulo. Tá. Tipo, 2 horas daqui. Tá, É, legal. é. Aproveitando que você já tá falando disso, eu queria saber da sua agenda mesmo, né? Quais são as próximas atividades programadas aí pros próximos dias, próximos meses? Tá, então... Tem agora sexta e sábado o encontro de leitura de aura com o tema da política. Então, sexta e sábado, sexta na hora do almoço e sábado de manhã, a gente vai fazer uma leitura beija-flor. Vamos fazer de 20 pessoas. Então, na sexta-feira vamos ser eu e o Steve. Nós somos terapeutas da Escola da Aura de Piracanga. Tá. E no sábado de manhã eu e a Damari. Só que eu preciso ainda confirmar o lugar. Não tá confirmado. E você vai publicar o lugar no seu site? Vou publicar o lugar no meu Facebook e no meu site também. Tá bom, que Mas as o pessoas Facebook- procuram porque é gratuito isso. É, que nós é já gratuito. disse. É gratuito porque é uma forma que a gente tá achando de trazer um pouco de luz pra esse momento, assim, Sim, né? precisamos todos É, ter então, mais assim, lucidez, né? Então, o tema vai ser o que precisamos entender sobre essas eleições. Então, aí a gente vai ler cada um e a leitura vai falar pra cada um, né? Não sou eu que vou falar, né? Assim, então, eu vou publicar isso no Face e no site também. Tem um show que você vai Tem fazer. um show dia 12 de dezembro Tá bom. também, que eu também preciso... Eu não tenho o endereço aqui. A Cláudia, se É tiver tudo um aí... Não, a mistério. Cláudia não tá mais aí. É tipo cenas do próximo capítulo. Não, eu vou... Gente, é uma lástima. Eu vou publicar tudo isso no meu site, mas tem um show Pronto. dia 12 de dezembro com o Carlos Amaral. cantocurador.com.br vocês vão conseguir todas as informações. E tem esse retiro em janeiro. E fora isso, os atendimentos estão rolando em casa. Tá bom, legal. E daí é só te encontrar no e-mail que é cantocurador@gmail.com. cantocurador@gmail.com. Isso. Legal, bacana. E tem a página do Face, que é Canto Curador, é a fanpage, e tem o site, né? O site, isso. O site, Gmail. Cantocurador.com.br. e o Face. Isso aí. Muito bom. Agora, óbvio, eu vou pedir pra Carla cantar uma música pra gente. Tá. Dar uma degustação. E a gente ficou conversando e ela não tomou o chá dela, gente. Não tomei meu chá. Então, pera, vamos brindar. Vamos brindar. Esse encontro. Agora, Obrigada, Thaís. Carla, acho que você vai ter que se afastar um pouquinho aí pra todo mundo ver você. Poder ficar aqui mais no cantinho. Vamos lá. Tá. Telinha toda sua. Então essa é uma oração, quase um mantra, bem conhecido, muita gente conhece. Então, eu vou cantar essa música e vou convidar quem estiver aí, quem souber a letra pode cantar junto, quem quiser só escutar, prestar atenção. Mas é uma música pra gente chamar o feminino, né? A gente chamar o feminino dentro dos homens, dentro das mulheres, honrar o feminino, né? Um momento que a gente tá precisando tanto dessa energia, tá precisando muito honrar essa energia, né? Honrar o feminino dentro da gente, né? A nossa sensibilidade tá bem sentida, né? Assim, de Exato. vários de nós, assim. Então, uma música pra gente oferecer pro feminino, pra honrar o feminino, pra você chamar o seu feminino, como você quiser. Então, vou Muito cantar bom, ela. vamos lá, Quem vamos quiser me juntos. acompanhar. Idewere were nita ochum. Idewere were. Idewere were nita ochum. Idewere were nitaya. Ochakini ba nita ochum. Che
Obrigada. Adorei ter você aqui. Obrigada, comigo. Thaís. Adorei. Um prazer enorme. Eu também adorei, foi maravilhoso. E obrigada a todos Gente. que vieram, que comentaram. Pela contribuição, pelas dúvidas, pelos elogios, pelas perguntas, por tudo. Quero deixar um grande beijo e boa noite para vocês. E quero dizer, teve uma pergunta aqui, quando vai ser o próximo Círculo Feminino? Vai ser ano que vem, acontecem dois, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. E as inscrições eu vou iniciar no final desse ano, tá bom? Fiquem atentos aí com o Instagram e com o Facebook e com o site do circulofeminino.com.br. Tá bom? Isso, obrigada. Ah, que delícia. Vou encerrar aqui, gente. Um super beijo, boa noite pra vocês. Até mais. Mua! Até. Clarissa, essa música é pra Oxum.